da imprensa, Feijó, que está aqui nos prestigiando nessa sessão, ao suplente de vereadores Anela, Tafarel, que é o presidente do Sindicato de Servidores. Uma saudação especial aqui à professora Terezinha Pagotto, né, junto com os alunos da 8ª série do CAIC. É um prazer recebê-los aqui. Acredito que hoje vocês vão estar exercitando, né, um pouco mais do conhecimento aí da funcionalidade do Poder Legislativo e do papel do vereador, a qual vocês devem estar se preparando para participar do concurso da redação, né? Que a casa está promovendo, e a gente fica muito satisfeito em recebê-los aqui, como fomos bem recebidos lá. Esperamos que vocês se sintam muito bem aqui nessa casa. Muito obrigado pela presença de vocês. Havendo número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária de número 125, do primeiro período legislativo, da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da reunião ordinária do dia 3 do mês de junho do ano 2014. Às 18 horas do dia 3 do mês de junho de 2014, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, nessa cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo um lugar de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior. Lida e aprovada a ata da reunião ordinária realizada no último dia 2 do mês de junho de 2014. Matéria do expediente. Leitura das correspondências recebidas. Proposições recebidas, de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, pedindo informação 31/2014. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, requerimento 55/2014. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, pedindo informação 31/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, requerimento 55/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Pequeno expediente. Houve os pronunciamentos dos vereadores, do vereador Arlan Gugliani. Ordem do dia. Segunda discussão e votação, de autoria dos vereadores Arlan Gugliani, Djalma Lazzarotti, Evandro Pegoraro e Gilberto Romani. Emenda número 1 ao projeto de lei 14/2014. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, projeto de lei 14/2014, com a emenda número 1 aprovada. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, projeto de lei 24/2014. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. De autoria do vereador Leocídio Domingues Anela, projeto de lei 29/2014. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. Projeto de lei 32/2014. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, projeto de lei 49/2014. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. Primeira discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 36/2014. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. Projeto de lei 39/2014. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. Projeto de lei 40/2014. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. Projeto de lei 42/2014. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. Projeto de lei 43/2014, aprovado por unanimidade de votos sem discussão. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, projeto de lei 48/2014. Em discussão, usou a palavra a autora da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Grande expediente. Houve o pronunciamento do vereador Vilmar Comaceto. Ninguém mais desejando se pronunciar e esgotada a pauta, o presidente agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 4 de junho, às 18 horas, neste mesmo local, e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que levasse presente a ata, que após lida e aprovada será assinada por quem de direito. Está em discussão e votação a ata da sessão ordinária anterior. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A ata da reunião ordinária anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências dos projetos recebidos da matéria do expediente. Convite extensivo a todos os vereadores para a participação em comemoração dos 50 anos do Nacional Futebol Clube da comunidade Barra Fria, evento que acontece no próximo domingo, dia 8. Quem convida é o presidente Zulmir Giraldi. Também um convite a todos os vereadores para o lançamento do livro O Despertar de um Campeão. Esse livro que é
escrito pelo escritor Alcir Piscini, e o evento irá acontecer então na sexta-feira, dia 27 de junho, no Memorial Tílio Fontana, a partir das 19 horas. Outro convite a todos os vereadores, este vem da Cressol, através do seu presidente Antônio Milan, onde ele convida a todos para participarem da posse do novo conselho da Cressol, esse evento que acontece no dia 14 deste mês, às 7 horas, né, na sede da cooperativa. Ofício 388/2014, da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, com informações pertinentes à moção 4/2014, aprovada nessa Casa Legislativa. Quem assina o ofício é o Jorge Teixeira, secretário de Estado e Assistência Social. Também à disposição dos senhores vereadores, prestação de contas da Câmara de Vereadores referente ao mês de maio de 2014. Proposições recebidas. Indicação 172/2014, de autoria da vereadora Denise Juste Lopes, sugere que seja contactado com o órgão competente a fim de que seja realizada a revitalização dos brinquedos no Parque Infantil localizado no bairro Nazaré. Indicação 173/2014, de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, sugere que seja asfaltada e sinalizada a Travessa Caribe, no bairro Itaíba. Indicação 174/2014, de autoria do vereador Mauro Mendes, sugere que seja melhorada a sinalização na rótula existente no bifurcamento da rua Marcelino Ramos e da Rua da Paz, no bairro Imperial. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria da vereadora Denise Juste Lopes, indicação 172/2014. Está em discussão e votação a indicação 172, de autoria da vereadora Denise Juste Lopes. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 172 está aprovada. Indicação 173/2014, de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Está em discussão e votação a indicação 173 e o vereador Jadson Miguel Prudente. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 173 está aprovada. Indicação 174/2014, de autoria do vereador Mauro Mendes. Está em discussão e votação a indicação 174, de autoria do vereador Mauro Mendes. Com a palavra o proponente. Presidente, demais vereadores, vereadoras e os queridos jovens aí do CAIC, é CAIC? Ok? Sejam bem-vindos e tomara que vocês adquiram o hábito de frequentar mais esses ambientes onde situações de relevância são discutidas, para que vocês aprendam a toda a mecânica do processo e quem sabe amanhã depois ser um grande colaborador. Bem, presidente, essa indicação sugere uma modificação naquele trevo, ali na rua Marcelino Ramos, onde a gente constatou sérios problemas ali de ir e vir, há uma certa dúvida, uma incerteza ali para quem desce, para quem entra, tem caminhões que às vezes precisam daquela área ali, e é difícil, está complicado ali. Então eu chamaria a atenção aí do Executivo para que faça um novo traçado, uma nova pesquisa, enfim, para que se possa oferecer uma melhor condição ali para que se faça aquele trajeto sem tanta dificuldade. Tanto que tem caminhões que, ao descer, tem dificuldade porque não consegue dobrar. A rótula ficou numa posição não muito agradável ali e acaba comprometendo o fluxo. Gente que não sabe se vai, se para. Então, que se houvesse um novo desenho na questão daquela rótula e, consequentemente, a sinalização necessária para que não se complique tanto uma situação relativamente fácil. Era isso, presidente. Obrigado. Continue a discussão e votação a indicação 174 de autoria do vereador Mauro Mendes. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 174 está aprovada. Está livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Edilson Massoco.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, imprensa, funcionários dessa casa, cumprimento o suplente de vereador Zanella, presidente do sindicato, professoras, alunos, estendo minha saudação também a todas as pessoas que nos acompanham pela internet, mas presidente, vereadores, pessoas que nos assistem, o assunto que me traz essa tribuna no dia de hoje. Primeiro é parabenizar pela organização do evento, quem organizou o evento no dia de hoje no Parque de Exposição, onde a festa tinha por objetivo ser de caráter social, cunho social, confraternização. Acho que foi para isso que as mães foram chamadas no dia de hoje no Parque de Exposição. E infelizmente não foi o que nós podemos perceber nesse dia lá. Eu não gostaria de estar usando esse tempo para falar sobre esse assunto. Campanha política pura. E campanha política nós temos que fazer, presidente e demais vereadores, nas eleições. Tudo tem momento, tudo tem hora. Nós praticamente ouvimos um desabafo do vice-prefeito, falando dos dados do Firjan. Parabéns para a Concórdia. Isso é possível também graças ao empresário e toda a população que aqui reside. Dizendo que meia dúzia por aí andam criticando. Não, acho que não é meia dúzia não. Se nós sair fora na rua, nós vamos ver quantas pessoas estão descontentes. Não estamos vivendo numa cidade das maravilhas que aqui não falta nada. Falta médico, falta consulta, falta exame, falta hora máquina, falta muita coisa no nosso município de Concórdia. Então eu quero dizer assim, ó, eu reconheço as ações e as obras que o Executivo vem fazendo. Mas é importante ressaltar e quero voltar ao assunto do dia de hoje. Inclusive, lá, estavam representando do governo do Estado, deputado Neudi Sareta, e representando o deputado Moacir Sopelsa, Denise Lopes, nossa vereadora. E foi anunciado pelo nosso assessor de comunicação a presença do representante, como foi feito ano passado. Pois o deputado se pronunciou por 10 minutos, mas a palavra não foi estendida à representante do deputado Moacir Sopelsa. Qual é a diferença? E, pelo que eu sei, a festa era para confraternizar. Não era uma audiência pública que o prefeito tinha que ir lá e falar 10 minutos de obras e ações. Tudo bem. A gente valoriza as ações que estão sendo feitas pelo município. A mesma coisa o prefeito. Será que as pessoas foram lá para ouvir autoridades se pronunciar naquele palanque por extenso tempo, ou foram lá para confraternizar aquele momento? Então, olha, pela segunda vez aqui, vereadores, presidente da aula governista, estavam lá presentes, né? É questão de respeito, nem é coerência. Uma vez que anuncia o representante do deputado, ele sabe, se pronunciou, o outro tem o mesmo direito, porque o outro também luta para trazer recursos para o município de Concórdia. É da mesma forma. E quando nós fazermos esses atos sociais, nós temos que se ater aos assuntos, às comemorações. O que está acontecendo? Foram chamadas as mães para confraternizar. E os discursos foram de obra. Aquilo, para mim, foi uma audiência pública, uma prestação de conta. E é preciso saber separar isso. Eu quero colocar isso, porque eu conversei com um monte de mães também lá. E aquilo que eu estou colocando aqui, muitas outras mães também perceberam e falaram. Nós não viemos aqui para ouvir discurso de políticos. Nós viemos aqui para confraternizar. Eu acho que o presidente fez a coisa certa. O presidente se pronunciou, falou, cumprimentou, agradeceu a presença das mães, mas não fez discurso político. Não precisou ficar dizendo o que o Legislativo vem fazendo, o projeto que aprovou detalhe por detalhe. Então eu queria que ficasse registrado nessa casa, não é indignação, nem mágoa, nem raiva, nem tristeza. E deixar claro de que é preciso, quando se fizer uma festa com objetivo social, que ela seja social. E campanha política, vamos deixar para as eleições. Meu muito obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra a vereadora Alain Gugliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, sindicalistas, Zanella, suplente de vereador, imprensa, minha saudação especial à professora Terezinha e os alunos, né, entre os alunos fazer um destaque ao enxadrista Luan Klein e também a Carolina Zago, nossos grandes campeões, eles que vão representar a Concórdia e toda a região em mais uma etapa dos Jogos Escolares. Então, mais campeões aqui presentes e nos engrandece a presença de vocês. Mas quero, nobre presidente, primeiro fazer um registro, acho que foi um importante encontro das mães. Sabemos a importância dos atos que têm sido feitos, né? Lamentamos que muitas vezes esses atos acabam gerando um pouco de questionamento da ala de oposição. Agora queremos fazer um destaque da importância do evento, destacado, né,
onde a valorização das mães era o grande tema. Com certeza não foi nenhuma campanha política, colega vereador, e pode ter sido prestação de conta, como o senhor mesmo colocou, né? Mas o desabafo eu entendo e compreendo do nosso vice-prefeito, né? Pelas lutas, pelas dedicações, pelos louros que estão se colhendo, mais precisamente nos últimos dias e essa semana, com esses dados da Firjan, que tem sido importante destacar que Concórdia é o melhor município de Santa Catarina, qualidade, e é o 12º do Brasil, né? 11 municípios de São Paulo e depois vem o município de Concórdia. Então, são conquistas importantes, mas nós queremos enaltecer, né, a participação dos vereadores, né, da vereadora Denise, queremos registrar que estava lá representando o deputado, né, e esse é o trabalho que a gente procura estar fazendo e engrandecer, com certeza, esse importante evento, como tantos outros têm sido feito pensando na população. Esse foi das mães, já teve o dos idosos, e outros atos, outras ações também que são essenciais. E também, senhor presidente, queria registrar mais um ato que aconteceu hoje, que foi a assinatura de ordem de serviço de pavimentação de mais 16 ruas, ruas essas que já tinham sido apontadas durante o orçamento participativo, mas não eram a prioridade número 1, como aconteciam por ruas serem menores, né, ou poucos moradores naquelas ruas. Então, são mais 16 ruas que iniciam a pavimentação e um total de investimento de quase 1,5 milhões de reais. Então, realmente o governo municipal fazendo o possível para atender, trabalhar pensando na nossa população. Então, queremos aqui deixar esse registro. Obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra a vereadora Denise. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Quero cumprimentar também a professora Terezinha, juntamente com todos os seus alunos, que é maravilhoso ver esse plenário com jovens, aprendendo cada vez mais sobre o legislativo. E quero cumprimentar o vereador Zanella, vereador, mas suplente de vereador, o presidente do sindicato Tafarel, a imprensa e os funcionários da casa. Hoje, pelo que o meu colega Massoco falou agora, vereador Massoco, realmente eu me senti muito triste, muito decepcionada, porque eu quero que fique registrado aqui. Eu fui representar o deputado Moacir Sopelsa. E também, quando eu vi todas aquelas mães lá, eu sabia que o Moacir Sopelsa também queria deixar um abraço para aquelas mães. E eu fui preparada para falar para elas. Pois eu sou mãe, pois eu sou mulher, pois eu sou uma vereadora, e me preparei para poder dizer para elas o quanto era importante aquele evento, porque o evento realmente estava muito bonito, maravilhoso. Mas naquele momento eu vi que não foi uma democracia. Se é uma democracia, vamos chamar todos para falar. Eu preparei o discurso. Então eu quero que fique registrado isso, porque naquela hora lá, o que havia ali, naquele evento maravilhoso, era o nosso recurso público. Era de todos. Então eu quero que isso fique registrado na casa. Não que eu não tenha gostado. Eu saí realmente magoada, porque eu queria ter falado em nome do deputado Sopelsa, em nome de mulher e, além de mulher, mãe e vereadora. Muito obrigada. Dando continuidade ao pequeno expediente, passamos a palavra ao vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, também aqui cumprimentar a imprensa, que sempre faz a cobertura das nossas sessões, aos internautas que nos acompanhem, e de uma forma geral, cumprimentar e especial o Kaique aqui, através da professora Terezinha Pagotto, os alunos então aqui estão da 8ª série, então muito obrigado por estarem aqui prestigiando a nossa sessão. Sintam-se bem-vindos a esta Casa Legislativa. Mas é sempre importante salientar a importância dessa semana que estamos vivendo, uma semana onde tivemos os dados da Firjan divulgados, que elevam o nosso município a ser o primeiro lugar no estado nos índices da Firjan. Então isso mostra quanto que o nosso município
vem trabalhando, se destacando. Aqui temos a questão da vinda da presidente Dilma na sexta-feira, que foi convidada na BRF para estar prestigiando este grande evento que a antiga Sadia BRF faz 70 anos, então se confundem com a história do município. A sessão especial da imprensa, a sessão solene que vai ter amanhã dos 80 anos de Concórdia, até convidando os alunos também, vai ter uma sessão solene amanhã da Assembleia, lá no Centro de Eventos, tão importante ato do nosso município, e dizer de que todas essas notícias positivas são importantes. E hoje também teve, então, a festa das mães lá no parque, então é uma semana muito positiva para o município de Concórdia. Não só a semana, como está sendo os últimos anos, porque são frutos que está se colhendo aqui do nosso município, as posições do investimento do município, que os dois maiores orçamentos são saúde e educação, e geração de empregos, que é importante. Então o município faz sua parte, o empresariado também faz sua parte, os trabalhadores e as entidades. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós temos muito a divulgar, muito a comemorar, muita coisa tem que ser feita ainda, mas já demos passos grandes. Nós temos hoje em andamento 20 milhões, aproximadamente 20 milhões em obras e ações no município de Concórdia. Nós temos, isso é fruto do governo municipal articulado com o governo federal, que tem muito recurso federal, do Estado também, alguns recursos que vêm através do governo federal para o Estado, com a articulação do nosso deputado Sareta, que está sempre presente, está presente nas ações, nos eventos, buscando recurso, ajudando o município. Esses 20 milhões aqui, vou citar algumas ações. Aproximadamente 40 ruas estão em andamento agora, são 4 milhões que estão, da 110 do Avança Concórdia, estão licitadas, estão em andamento, estão sendo feitas, 4 milhões. A UPA, que é do governo federal, 2,7 milhões. A duplicação da senadora Tílio Fontana está também em fase de licitação, algo em torno de 4 milhões. 1,5 milhões do CEMEI, que está se concluindo, do imigrante. 4 milhões que está em andamento também dos equipamentos para agricultura, caminhão, retro, enfim, todos os equipamentos. E mais 4 milhões da questão de Kennedy, que está em fase de licitação. Então, realmente, vamos olhar as coisas positivas, as coisas boas do nosso município, e com certeza aqueles que fazem esse município avançar são todos os nossos habitantes, comerciantes, trabalhadores, e dizer que tem muita credibilidade do setor público. Portanto, vamos olhar as coisas grandes, vamos deixar as coisas menores de lado e vamos comemorar, sim, as coisas boas, as coisas que estão sendo feitas, e que o município de Concórdia é um espelho para o nosso Estado. Muita coisa, claro, sempre tem que melhorar, é a luta do poder público, tem que se desafiar, tem que melhorar mais ainda, tem que melhorar mais ainda a educação, mais ainda a cultura, mais ainda a saúde, a geração de emprego, a qualificação. Mas vamos lá, gente, eu acho que o nosso município está de parabéns, o prefeito, o vice, vereadores, deputado estadual, principalmente o deputado de Sareta, que tem feito um grande esforço, e também o Sopelsa tem feito seu papel, então todos fazem dentro das suas possibilidades esse município crescer. É isso, presidente, muito obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Fábio Luiz Ferri. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, cumprimentar aqui o suplente de vereador Zanella, nosso amigo Tafarel, presidente do sindicato, a professora Terezinha, que tem feito um belo trabalho, sempre trazendo os jovens até essa casa para entenderem esse processo. Quero cumprimentar toda essa juventude, é um prazer tê-los aqui, e dizer que essa é a casa do povo, é a casa onde nós debatemos aqui os assuntos que são relevantes para o nosso município. Mas aqui também quero contribuir com essa situação, e quando vejo que o vereador Massoco e a vereadora Denise se posicionaram nessa questão, dizer que não é simplesmente vir aqui reclamar, não, acho que não se trata disso. Se trata, sim, de algo que aconteceu, um fato concreto, onde nós tivemos, sim, um evento muito grande, onde nós sabemos que todas as pessoas que estão lá são votantes do nosso município e, portanto, realmente tem eventos que acabam se tornando um palanque político, né?
Eu acho que quando nós temos obras, temos ações, elas têm que ser prestadas contas, como disse o vereador Massoco, tem o lugar certo, tem lugar especial para isso. Se toda vez a gente for divulgar que Bom Concórdia está nessa posição do Firjan, eu fico orgulhoso porque eu trabalho para isso. Não tenho constrangimento nenhum de ser oposição, vir aqui falar, porque eu trabalho do expediente aqui o dia inteiro, faço por merecer também estar dentro dessa conquista no Firjan. Eu faço o dia inteiro atender o povo, não sei fazer outra coisa, muitas vezes deixo de atender a minha família, então não tenho constrangimento por ser da oposição. Quero me incluir nesse processo, como todos os vereadores têm que se incluir nesse processo. Agora, realmente, se há uma discriminação, eu acho que houve, não podemos ser incoerentes. Agora, virmos aqui falar isso, parece que é uma reclamação, não é uma reclamação. Essa é a casa onde nós discutimos os assuntos. São muitas conquistas de Concórdia. Muitas delas passam por essa Câmara que nós aprovamos. Mesmo sendo oposição, quando se fala de ruas, nós aprovamos, inclusive, vereador Massoco, aprovamos os financiamentos que estão pagando algumas obras, que nós concordienses, iremos pagar com nossos tributos. Então, tem que ser pontuado sim. E aqui não é fazer uma provocação, não é fazer um desabafo, mas o vereador Massoco tem razão numa situação. Eu estive num evento juntamente com o colega Arlan, eu me recordo, o nobre colega Arlan, que foi, e o Arlan vai lembrar disso, lá no Cerçadia, que foi a Olimpíada dos Idosos, e lá também o vice-prefeito estava acalorado no seu discurso. Estava meio que, como diz o governador Luiz Henrique, fala para nós, PMDBistas, aquele dia me deu a impressão que estava com o fígado. Estava trabalhando com o fígado. E eu, tudo bem, entendo, acho que é o papel dele, de vice-prefeito, de ir lá e defender a administração, que ele fala que algumas pessoas têm reclamado somente do município. Não, se ele fala que algumas pessoas, agora eu vou também falar, se ele fala que algumas pessoas reclamam do município, é porque ele tem saído pouco da prefeitura. Porque não seria natural nós não termos problemas. Nós temos problemas. Como não temos? Nós temos problemas. Se ele acha que tem poucas pessoas reclamando, ele tem que sair mais da prefeitura, estar na frente da prefeitura, aqui na rua, abraçar o povo todo dia, como, bom dia, boa tarde, tem algum problema? Não, vice-prefeito, tem muitas coisas boas. Que bom, é isso que o povo vai falar. Olha, não, tem problema sim. Opa, então tá. Agora, essa questão de dizer que aqui, vereador Evandro, eu respeito Vossa Excelência, como vereador atuante, está todos os dias aqui prestando seu trabalho, aqui só, né, dando expediente, o senhor tem defendido até por ser líder da bancada. E aqui não é uma choradeira nossa, não, a gente só vem aqui argumentar, acho que foi deselegante, acho que não precisa não dar a palavra para um representante, o deputado Sopelso é um deputado comprometido, só mais um minuto, senhor presidente, inclusive na questão do CMEI do Petrópolis, o deputado Sopelso levou o governador até a prefeitura, Kennedy agora foi cumprida uma promessa lá de trás, quer dizer, a gente tem tentado também trabalhar por Concórdia, nós não trabalhamos pelo PMDB, pela oposição, nós trabalhamos por Concórdia, acho que a gente não tem que estender muito esse debate, mas eu acho que a gente tem que refletir nos próximos eventos, que claro que fica constrangimento para quem está lá e é da oposição. Fica um constrangimento. Pense os senhores que são da situação hoje, se for o inverso, que pode voltar a acontecer. Hoje nós estamos lados opostos do balcão, mas poderemos inverter daqui uns anos, né? Esse é o jogo político. Daqui uns dias nós estaremos, quem sabe, não sei se daqui 100 anos, daqui 4 anos no poder do Executivo e talvez isso seja constrangedor. E daí como que vai ficar? Nós vamos atropelar todo mundo? Bom, essa é uma política velha, e daí? Como que vai ser? Então vamos refletir nos próximos eventos que essa situação ela é extremamente complicada para quem é da oposição está lá, muitas vezes sendo desmerecido pelo seu trabalho. Muito obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Vilmar Comaceto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores, servidores desta casa, lideranças aqui já citadas, em especial aos alunos do CAIC, juntamente com a professora, que aqui, mais uma vez, oportuniza que essas crianças acompanhem como é a dinâmica do Poder Legislativo. Certamente
muitos de vocês no futuro aqui estarão ocupando nosso lugar, ou outros lugares mais altos ainda. Por isso, da nossa alegria de vermos jovens, adolescentes, acompanhando sessões do Poder Legislativo e certamente nas redações contribuindo para que a gente melhore cada vez mais a nossa atuação e sugerindo também melhorias para essa nossa concórdia que todos nós gostamos e amamos. Faço uso da palavra aqui, senhor presidente e demais colegas, apenas para dizer a nossa satisfação de hoje termos mais uma notícia importante para o Brasil, onde o Congresso Nacional aprovou o Plano Nacional de Educação, e eu faço, inclusive, pela presença desses jovens aqui, que certamente serão os maiores beneficiados com essa aprovação, onde o governo, a partir de agora, após a sanção da presidenta Dilma, terá o compromisso de aplicar no mínimo 10% do produto interno bruto, que é a riqueza desse país, na educação. E para um país como o Brasil, que ainda carece de muita formação de recursos humanos, principalmente nas principais áreas estratégicas de desenvolvimento desse país, essa notícia é certamente extremamente alvissareira, porque prevê ações da União, dos estados e dos municípios, a fim de que melhoremos cada vez mais os índices e os níveis de educação nesse país. Certamente o Brasil ainda tem uns grandes desafios ainda, primeiro deles que é o fim do analfabetismo. Nós ainda temos cerca de 7% da população economicamente ativa analfabeta. A proposição é que se zere esse número. A meta é a titulação de 60 mil mestres, isto é, que além da graduação, tenham a oportunidade também de cursar a pós-graduação em nível de mestrado. Hoje são 47 mil, a meta é chegar a 60 mil mestres. A graduação também de doutores, a meta é chegar a 25 mil doutores. Hoje o Brasil forma em torno de 14 mil. Existe uma grande demanda desses cursos de pós-graduação porque auxiliam no processo de formação de pesquisadores, né? Pessoas que têm o compromisso de ir além do senso comum, né? De discutir os grandes problemas do país, mas também através da pesquisa, através da formação, encontrar soluções além do senso comum, que são as questões estratégicas e que ajudam nesse processo de desenvolvimento. Inclusive, novos itens estão sendo propostos agora nesse novo Plano Nacional de Educação, que é o repasse de recursos, por exemplo, para creches, os CMEIs, que hoje é uma grande demanda, inclusive para a Concórdia ainda é, e como também o repasse de recursos para programas tipo ProUni, que prevê bolsas de estudos para alunos de baixa renda, e também recursos para o Fundo de Financiamento Estudantil. Portanto, creio que para nós brasileiros, e especialmente para esses jovens que estão aqui representando a juventude concordiense, é uma boa notícia, é uma homenagem certamente para vocês jovens que cada vez mais precisam de oportunidades, como muitos que hoje não têm. Certamente, com esse avanço no Plano Nacional de Educação, mais jovens terão essa oportunidade, que com mais conhecimento poderão desenvolver pesquisa, gerar conhecimento para melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Dando continuidade ao pequeno expediente, passamos a palavra ao vereador Djalma Santos Lazzarotti. Senhor presidente, demais componentes da mesa, senhores vereadores, vereadoras, saudar aqui o presidente do sindicato, o senhor Tafarel, suplente de vereador Zanella, meu vizinho, saudar aqui as lideranças do Lajeado Quintino, seu Mioranza, saudar aqui os alunos do CAIC, a professora Tere, sejam bem-vindos a essa sessão. Mas, senhor presidente, eu até fiquei meio chocado inicialmente aí com os depoimentos dos vereadores aí. Até me parece que o Parque de Exposições está meio assombrado. Porque lá tem gente que não sai em foto, tem gente que vai no palanque mas não fala, tem gente que na década de 90, o senhor Neudi Sareta, deputado, numa expo, não me recordo qual o prefeito, se era o Sopel ou o Aleni, eu sei que os dois estavam no palanque na abertura de uma expo.
e Neudi Sareta era deputado estadual. Não foi chamado ao palco, muito menos citado. Eu estava lá, era afiliado do PMDB, fiquei entristecido de saber a cena que presenciei. Então isso, nessas indas e vindas, eu não sei porquê, eu sei que ali, hoje, pelo menos, a suplente de vereadora, com todo respeito, o vereador estava representando o deputado, com todo o respeito foi chamado ao palco, mas naquela época, então, o deputado nem foi. Então eu sei, aqui talvez alguns que hoje estão no PMDB, não eram nem filiados, mas eu era afiliado e senti constrangido. Então, só para enfocar, não sei porquê, eu sei que é uma sessão, eu não gostaria aqui de mencionar esse episódio, mas isso foi um fato e aconteceu lá no Parque de Exposições. Então, eu não sei, ali, quem sabe aí, vamos ter que fazer uma bênção naquele parque para que não aconteça mais essas situações. Era isso, presidente, obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra do Leocídio Zanella. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar aqui a imprensa, né, os servidores da casa, nossos assessores. Cumprimento especial para a professora Terezinha Pagotto, né, e para os alunos que vieram aqui nos prestigiar e conhecer um pouquinho da história da política, né. Então, acho que é importante quando as pessoas participam para poder discutir depois. Então, aqui vocês estão participando de uma sessão onde se destaca vários assuntos, e esse horário que nós estamos falando aqui, nós temos a liberdade para essa tribuna abordar o assunto que cada um pretende abordar. Então, nós temos a liberdade de vir aqui, colocar os nossos desejos, as nossas tristezas, os desejos de algumas pessoas, as mágoas de outras, mas aqui faz parte. Esse é a trajetória dos políticos aqui. Mas nós temos uma função muito mais importante do que isso, que é as decisões, né? As decisões passam por esta casa. Aqui em Concórdia, na Câmara de Vereadores. Lá no Estado, passa na Assembleia Legislativa. E lá em Brasília, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, as decisões mais importantes para o país, mais importantes para o Estado, para o nosso município, acontecem no Poder Legislativo, né? O Poder Executivo é que executa as obras, que faz as escolas, que contrata os professores, que leva o caminho até na escola, que cuida da saúde, que cuida da educação, da segurança, e que tem um orçamento lá de 100 milhões, 200 milhões para gastar durante o ano. E nós, vereadores, aqui a nossa função é diferente. Nós vamos autorizar o prefeito gastar através de projetos de lei, a fazer obras, a buscar financiamento, a melhorar a qualidade de vida das pessoas através das obras, dos seus trabalhos. Então, essa é a nossa função de decidir aprovar sim ou não. Então, esse é um dos papéis do vereador, é de legislar, né? Trabalhar, de fazer as leis, de aprovar as leis, de discutir as leis, de fiscalizar os atos do Poder Executivo e também de acompanhar todas as obras, todas as decisões que acontecem no município. Então veja que é muito mais importante, às vezes, uma discussão barata, né, que não leva a lugar nenhum e que às vezes deixa entristecido a classe política quando acontecem algumas coisas que não é de grande relevância. Então nós temos, assim, o nosso trabalho é um trabalho importante. Não há necessidade de nós estarmos no nosso gabinete o dia a dia, porque nós somos os políticos do povo, né? O vereador é o político que tem o nariz mais perto do dedo do eleitor, né? Então está sempre na rua, está lá na festa, está na comunidade, está conversando com as pessoas, está ouvindo as pessoas para trazer aqui para essa tribuna ou encaminhar para o executivo. Então esse é o nosso, nós somos um político que está mais próximo. O executivo só tem um prefeito para todo o município, ele tem a responsabilidade de cumprir com o seu orçamento, de distribuir os seus secretários, de fazer as obras. E o deputado, como são menos para todo o Estado, é mais difícil nós chegar próximo. Os deputados federais e o senador, mais difícil ainda.
presidente da República nem se fala, nem os vereadores conseguem chegar próximo, né? Então, a gente vê que é uma pessoa para todo o país. Então, assim, todas as decisões mais importantes da nossa comunidade, do nosso trabalho, tudo passa pela mão dos políticos. Um minutinho, presidente. Então, tudo passa pela política. A decisão de construir uma bela escola, a decisão de nós escolhermos um bom prefeito, uma boa equipe de administração, passa pela política e passa pelas nossas mãos. Então, aqui, só para deixar para os alunos que vieram aqui nos prestigiar, para que vocês levem um pouco do que é o nosso trabalho aqui como vereador. O vereador Pacheco está no seu 5º mandato, já tem uma história pela frente. Eu acompanho eles no mesmo 5 mandatos. Outros têm 3, outros têm 2, outros estão no primeiro. Então, aqui cada um tem a forma de se trabalhar, né? Então, quando o povo conduzir de volta é porque está fazendo algum trabalho pela comunidade. Quando o povo não quer mais, aí a gente desiste e vai cuidar do trabalho da gente, e nós voltamos a ser um cidadão comum quanto são vocês. E nós temos a nossa família, nossos filhos, e por trás de um vereador tem um cidadão igual a vocês que estão aqui nos prestigiando nessa noite de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, passamos para a ordem do dia. Única votação, projeto de lei 14/2014, de autoria da vereadora Marilane Fiametti Stuani, com a emenda número 1 dos vereadores Arlan Gugliani, Djalma Lazzarotti, Vando Pegoraro e Gilberto Romani, que dispõe sobre a implantação do Banco de Leite Humano do município de Concórdia. Redação final ao projeto de lei. Está em discussão e votação projeto de lei número 14, de autoria da vereadora Marilane Fiametti Stuani, com a emenda aditiva já aprovada. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado, então, o projeto de lei 14, através da sua redação final. Segunda discussão e votação, projeto de lei 36/2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a celebrar convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Concórdia, CDL. Está em discussão e votação, projeto de lei número 36, de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei número 36 está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de lei 39/2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Está em discussão e votação, projeto de lei número 39, de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei número 39 está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de lei 40/2014, do Poder Executivo, que autoriza o município a celebrar convênio com o Estado de Santa Catarina pela Secretaria de Estado da Segurança Pública com interveniência das polícias militar e civil do Estado. Está em discussão e votação o projeto de lei número 40, de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei número 40 está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de lei 42/2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar. Está em discussão e votação o projeto de lei número 42, de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei número 42 está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de lei 43/2014, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito suplementar e especial e dá outras providências. Está em discussão e votação o projeto de lei número 43, de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei número 43 está aprovado. Segunda discussão e votação, projeto de lei 48/2014, de autoria da vereadora Marilane Fiametti Stuani, denomina vias públicas do loteamento residencial de Nápoles. Está em discussão e votação o projeto de lei número 48, de autoria da vereadora Marilane Fiametti Stuani. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei número 48 está aprovado. E está livre a palavra do grande expediente. Com a palavra o vereador Fábio Luiz Ferri.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, demais pessoas já nominadas. Mas ocupo aqui, senhor presidente, a tribuna para falar de um assunto que vi pela mídia agora à tarde, que traz, de certa forma, preocupação e, de alguma forma, um alento, né? Que é a questão da decisão judicial liminar que atende a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Santa Catarina por meio da Terceira Promotoria de Justiça de Concórdia. Essa é uma ação civil pública que trata daquela questão de zerarmos as filas dos CMEIs, né, que muitas vezes a gente tem debatido aqui, tem visto algumas ações por parte por parte do Executivo, buscando tentar fazer zerar essas filas, mas que não tem encontrado aí uma solução. E hoje a promotoria, né, conseguiu essa decisão liminar, que cabe recurso ainda ao município, afirmando que ainda tem aí 200 crianças que necessitam de vagas no CMEIs. Isso aqui, pelo que eu vejo aqui na matéria, foi até pelo Conselho Tutelar, foi dada essa informação. Então eu vejo que essa é uma notícia ruim, porque percebemos que temos 200 crianças ainda na fila de espera. E uma notícia boa, porque eu acho que agora nós vamos ter que avançar definitivamente e dar um passo à frente. Sei que a prefeitura aqui, podemos debater questão de investimento na educação, realmente o município aplica mais que precisa, mas temos problemas. E não adianta nós fugirmos. E quando o Ministério Público aqui alega que terão que ser, se não tiver possibilidade de zerar, senhor presidente, terá que adquirir vagas em CMEIs ou escolas particulares, eu acho que isso é importante. Eu acho que essa casa aqui tem um papel fundamental, até mesmo porque esse assunto eu estava procurando. Joinville, já no final do ano 2013, já estava discutindo também lá esse problema. E o prefeito já estava mandando para a Câmara de Vereadores pedindo autorização para que o Executivo pudesse firmar convênios. Então Joinville, uma cidade grande, também tem os problemas, como Concórdia, que não é uma cidade tão grande assim, mas Joinville já vinha pedindo autorização para o Legislativo. Essa é uma questão aí que nós podemos voltar a conversar sobre as obras que estão sendo feitas. Aqui me falha, quero falar do CMEI Imigrantes, que me traz muita preocupação. É um CMEI que a empresa quebrou, a empresa não conseguiu terminar, agora nós não podemos contar com esse CMEI por enquanto, uma vez que até processo licitatório. É um CMEI que me preocupa muito o quanto vai custar. Lá eu fui várias vezes naquele CMEI, gostaria que fosse feita, inclusive, uma perícia naquela obra, por conta da empresa que quebrou, se realmente aquela obra tem todas as condições técnicas, porque a empresa, ela fez um trabalho lá. Quem viu aquele muro que caiu, e aqui eu não estou querendo ser o mensageiro da má notícia, mas quem viu aquele murinho que caiu lá, viu que não tinha ferro, tenho fotos e tal. Então me preocupa também na obra que está lá, uma vez que, volto a frisar, já falei nessa tribuna aqui, é um grande aterro. Então, assim, aquele CMEI é um CMEI que é difícil nós contarmos. Nós vamos ter o CMEI, pelo que eu tenho aqui o relatório, inclusive, na época eu fiz um pedido de informação, que é o relatório que a prefeitura teve que prestar à promotoria. Nós aqui no relatório tem o CMEI do Petrópolis, do Freila em si, o berçário, mas assim, coisas que vão ser lá para 2015, o berçário pode ser que agora, em julho, realmente tenha condições, mas não vai suprir todas as necessidades, uma vez que o berçário é até uma faixa etária. Então nós não temos aqui controle de qual a idade que mais tem a demanda. Mas também, volto a frisar, como é importante nós adquirirmos essas vagas, e não adianta, eu imagino, ficarmos brigando com a justiça. Eu acho que é momento de nós, nem que provisoriamente, conseguirmos dar essas vagas, até concluirmos essas obras tão importantes no município, porque também tenho conversado com muitos funcionários do CMEIs, e aqui, senhor presidente, quero dizer que existe também um déficit, sim, de funcionários. Nós temos diversos funcionários com restrições, está aqui o presidente do sindicato, não me deixa mentir, funcionários com restrições, muitas vezes um CMEI com 3 funcionários com restrições, praticamente sem poder fazer nada. Professores, realmente nós temos agora auxiliar, zeladora, cozinheira, é déficit. E aqui quero dizer também
que consultando alguns CMEs, algumas pessoas que a gente vai conversando com funcionários, professores, pais, tem CMEs que já tem uma superlotação. Tem uma superlotação, que a gente sabe que nós temos leis que regem as turmas, senhor presidente, que elas devem ter determinado número de alunos, e tem CMEs que tem a mais. Isso eu posso até comprovar, os CMEs que tem a mais. Então, claro, esse é um trabalho que o município até tem feito para tentar ajustar essas questões. Isso aqui, não estamos aqui para falar, mais uma vez, mal do município. Ele tem tentado ajustar. Só que se tornou um problema tão grande, aonde lá a coordenadora de CMEI, muitas vezes ela tem a restrição de funcionários, ela tem cada vez mais, porque o conselho vai lá e pede, vamos colocar mais um, o Ministério Público está pedindo. Claro, coloca mais um, nós temos que ajudar os pais. E aqui eu quero dizer essas 200 crianças que nós temos que pensar que são 200 famílias, que muitas vezes o pai ou a mãe vai deixar de trabalhar, vai ter que deixar com o vizinho, muitas vezes vai deixar com uma pessoa que não tem condição até de responsabilidade para estar cuidando dessa criança, porque os pais têm que estar trabalhando. Então essa notícia, ela tem dois lados. O ruim que nós ainda temos uma demanda muito grande, e o lado bom que agora nós vamos ter que avançar. Bom, avançar em que sentido? Volto a frisar, eu gostaria aqui, em nome da bancada do PMDB, que o Executivo mandasse, sim, um pedido aqui, uma autorização para que se adquirisse essas vagas. Eu seria a primeira pessoa a concordar com isso. O que nós não podemos, primeiro, é sobrecarregar os CMEs, aumentar, fora da lei, as turmas, o número de alunos nas turmas, sacrificar aqueles poucos funcionários que estão lá trabalhando, que muitas vezes não falam que estão sobrecarregados, porque tem aquelas restrições, né? E que nós possamos dar uma condição a esses pais que eles possam ter mais tranquilidade. Nós temos CMEs aqui importantes, que trabalham muito bem, as pessoas comprometidas, isso tudo a gente aqui sempre falou e volta a frisar. Tem CMEs aí que faz milagre, tem CMEI aí que funcionários que dão o seu sangue. Agora, essa notícia, ela não é exclusiva de Concórdia, mas mais uma vez, vereador Massoco, nós temos que pensar no nosso município. Não adianta nós pensarmos em outro. Eu falo de Joinville porque veja um município grande, rico também, e que também já pediu autorização para o Legislativo para adquirir essas vagas. Aqui eu até poderia dizer, eu não sei como se encontra hoje o SESI, que desativou a escola. Mas o SESI, através da indústria e do comércio, ele tem aquele espaço, eu não sei se está ocupado. Agora a prefeitura poderia entrar em contato com uma empresa que seria filiada à indústria e comércio e tentar um convênio, uma parceria, utilizando, se aquele espaço ainda estiver vazio, que não foi ocupado, até porque me chegou até aos ouvidos que talvez o SESI estaria pensando em voltar com essa atividade de escola, uma vez que já houve e era excelente também. Então, quem sabe uma parceria ocupando. Eu acho que seria até mais barato que adquirir vagas em CMEs ou escolas particulares. Agora, temos que avançar, porque a promotora coloca aqui que não foi realmente cumprido, e eu tenho aqui no relatório que o município pediu um prazo maior, a promotora não deu. Bom, se nós formos buscar na justiça, senhor presidente, um prazo, formos discutir, eu tenho certeza que isso vai enrolar, isso vai para frente, a justiça sempre tem recurso. Mas será que é isso que nós queremos para as pessoas? Será que é isso que nós queremos para as crianças? Não, eu tenho certeza que o prefeito, ele está bem intencionado, ele não quer isso, ele tem feito o máximo. Bom, mas agora chegou o momento, então, que vamos ter que adquirir essas vagas em escola particular, tentar parcerias, vamos ter que fazer. Bom, se nós gastamos 28% em educação, e é 25%, eu tenho aqui no relatório, que ótimo, é isso aí, mas temos uma demanda, precisamos sim ajudar. Aqui, Tafarel, eu quero te dizer que tenho conversado, muitas vezes recebo ligações da minha casa às 11h30 da noite, de pessoas que têm 25 anos trabalhando em CMEI, escola e CMEI, e estão a ponto de desistir. Nós temos uma dificuldade muito grande, eu fiz aquelas minhas visitas o ano passado, esse ano eu converso com muitas pessoas, até não tenho visitado muito, até para não constranger algumas pessoas, que houveram algumas questões depois, mas assim, pessoas que querem desistir por restrições. Tem lá uma cozinheira, tinha uma auxiliar, restrição, tinha 2 zelador, 2 restrições, não dá, e as crianças cada dia mais, e não tem vaga.
E nós não podemos, se a regra diz que é 25 crianças, nós temos que ter 25 crianças. Não podemos ter 28, por mais que a gente queira. Mas a gente tem que seguir a lei. Então, se existe essa possibilidade, senhor presidente, de adquirirmos essas vagas, que essas vagas sejam adquiridas. Que venha para essa casa um pedido de autorização, tenho certeza que nós não vamos nos negar. Aqui vale até uma reflexão, se é tudo, vamos dizer, mas 28% que a gente está investindo, a gente já investe um monte, mas existem prioridades. O ser humano é prioridade. Nós não podemos deixar uma criança sem semear. Isso é um problema que é no país todo, mas nós temos que cuidar da nossa cidade. Então, assim, muitas vezes me perguntam, Ferri, você é a favor, é contra, por exemplo, a rua coberta? Eu nunca me posicionei. E não vou, nesse momento, me posicionar. Porque eu sei que tem benefícios, tem coisas que não são tão boas. Mas, assim, agora nós temos que discutir qual a prioridade. Se são vagas no CEMEI, se nós temos que tirar dinheiro de um lugar, suplementar para outro, se nós precisamos, e isso é uma prioridade. Se me pedir qual a minha prioridade hoje, é a educação e a saúde, como foi falado por outros vereadores aqui até do governo. Agora, precisamos, se for necessário suplementar, buscar dinheiro em outro lugar, vamos ter que fazer sim uma ajuda mútua para resolvermos esse problema que agora a promotoria realmente tomou uma decisão e que eu acho que nós não deveríamos buscar outro recurso a não ser resolver o problema. Muito obrigado, senhor presidente. Continua livre a palavra do grande expediente. Com a palavra, o vereador Edilson Massoco. Presidente, demais vereadores, vereadoras, pessoas já citadas, cumprimento especial ao Cafu, sua esposa, que não estava antes do meu pronunciamento. Se tiver mais algumas pessoas que não estavam antes, sinto-se cumprimentado. Mas, Ferri, só reforçando um pouco, já que o senhor está investido no assunto CEMEIs, eu digo para você que o nosso município ainda não há uma lei que identifique a forma, do processo de escolha de um aluno participação. O município ainda possui uma normativa e que nós estamos trabalhando já há tempo para elaborar um projeto de lei e quem sabe possamos trazer junto desse projeto de que o processo de escolha se dê prioridade por renda. Porque muitas vezes eu fico imaginando, se para uma mãe, para um casal que ganhe R$4.000 é difícil, você imagine para um casal que ganhe R$1.000 por mês, quanto é mais difícil. Um casal que ganhe R$4.000 certamente tem condições de uma empregada, de uma escola particular, ter um carro. Agora, um casal que ganhe 1.000, 1.500, 2.000, talvez fique mais difícil. Não que esse processo não esteja incluído na normativa que tem o município hoje, mas não há ainda uma lei específica do processo de escolha. E nós estamos trabalhando há tempo, encontrando maneiras para trazer para essa casa um projeto. E você faz bem, Ferri, quando você fala de promotoria, porque muitas vezes ficamos comemorando muitos dados e temos que tomar um cuidado para não esquecer dos problemas. Porque quando você fala promotoria, a gente sabe da inúmeras vezes, da quantia de vezes já que a promotoria teve que intervir em ações do executivo. Se está realmente, como tem acontecido, eu poderia estar aqui números, estacionamento rotativo, ficar aqui horas falando da quantia de vezes já que a promotoria teve que intervir, é porque algumas coisas não estão tão boas assim como eu disse antes. Mas o vereador Zanella, realmente, vereador, com a experiência, e nós temos muito respeito pela experiência do senhor, não só do senhor, como do Pacheco, como do Djalma, que tem anos de casa, como do Comaceto, que já foi prefeito, tem uma longa história, como todos os vereadores, mais novos como nós, marinheiros de primeira viagem, eu posso dizer assim. Mas é preciso entender o seguinte, talvez o assunto não é de grande relevância, e não é realmente de grande relevância, mas essas coisas podem ser evitadas. Não custa nada, vereador Djalma. O senhor foi do PMD por muito tempo, como o senhor falou que aconteceu, e eu só volto para essa tribuna porque você voltou a mexer no assunto velho que foi a chamada fotografia. Né? Que, para quem não sabe, a imprensa divulgou. Então, eu tinha que voltar aqui até para não te dar uma explicação.
Mas dizer o seguinte, que por anos o senhor, o seu pai foram filiados ao PMDB, candidato, vereadores, e usado aquele acontecimento como exemplo. Praticamente eu venho para essa tribuna aqui dizer que foi uma revanche. Nós temos uma nova era. Vamos deixar partidos de lado. Eu não trabalho por oposição. Quantos projetos eu fiz junto com vocês no ano passado? Eu não estou aqui para defender, criticar ou elogiar. Estou aqui para buscar o melhor, a qualidade de vida da população concordiense. Foi por isso que eu me submeti a ser vereador e pagar o preço. Sou filiado ao PMDB, eu não trabalho pelo PMDB. Eu recebo pelo povo. Fui eleito pelo povo. Então, assim, vereador, ó, com muito respeito, dizer para o senhor que não há um fantasma. Se desapareceu da foto, eu não tenho que dar explicação da foto, o que aconteceu. Nós citamos aqui o caso de hoje do que aconteceu, porque ficou claro, o assessor de comunicação, na primeira vez. Ele faz questão de chamar para o palanque e dizer, chamamos aqui à frente representando o deputado Moacir Sopelso, a vereadora Denise Lopes. E no momento ele chama o deputado e não chama a representante para o pronunciamento. Qual será o grande problema? Se uma hora é a foto, se outra hora impede o pronunciamento, se não é revanche e mágoa, que para mim ficou claro aqui já em outras situações, parece uma revanche, parece uma mágoa. Acho que passado é passado. Vamos viver uma era, não vamos viver uma era de partido. Vamos deixar para trás as diferenças partidárias, o que aconteceu. Se isso aconteceu, vereador, concordo plenamente, e o senhor estava no partido na época, devia ter sido o primeiro a se pronunciar e puxar a orelha de quem fez aquilo naquela época. Porque foi vergonhoso o que aconteceu. É vergonhoso. Porque perante o povo nós somos todos iguais. Todos iguais. Eu, você, o vereador Zanella, se tem mais anos, menos anos, se eu tenho 6 meses de Câmara, eu tenho 5 anos, tantos mandatos, são todos iguais. Então eu quero que fique registrado nessa casa, mais uma vez eu voltei para a tribuna para citar isso, estamos aqui para defender os interesses do povo. Não deveria ser esse o assunto de nós estar falando no dia de hoje nessa casa. Mas perante todos esses jovens, vereador Djalma, eu sinceramente ficaria entristecido como o senhor fala que ficou entristecido na época, mas não ficou entristecido no dia de hoje. Bate, é duro. Sinceramente, sentado ali quando eu vi isso, eu fiquei pensando. Se foi duro, na época devia hoje ser o primeiro vir aqui e dizer assim, ó, quero pedir desculpa pelo acontecimento. Vocês não têm culpa, Arlan. Não, nem o vereador. E nem quem organizou o evento. Vamos ser sinceros, porque foi muito bem organizado aquele evento. E não podemos diminuir o evento aqui. Vamos deixar claro. Eu fui muito bem recebido, fui muito bem tratado pela secretaria, por todos que estavam lá do governo, sentei e almocei com vocês. Quero deixar bem claro. Como houve essa falha, foi novamente do assessor de comunicação, e não é a primeira vez. Não é fantasma. Talvez se o time está com um problema, tem que mudar, porque quando a gente trabalha num time e não está funcionando, se substitui. Só der essa opinião. Eu não estou aqui dizendo que a administração é boa ou ruim, que aconteceu isso ou aquilo. Não, não vamos diminuir o evento. O evento foi fantástico. Temos que reconhecer, e esse evento é muito importante. Como disse antes, evento de cunho social. Agora vamos saber separar fantasma de perseguição. Eu já trato isso como uma perseguição. Primeira, segunda, terceira, e assim vai andando. Então, que fica registrado aqui, que nós muitas vezes, eu erro bastante, sou um ser humano, que atira a primeira pedra quem não errou, mas no momento que eu perceber o erro, eu quero vir aqui e pedir desculpa dos meus erros. E assim nós temos que fazer. E usar os problemas como exemplo, e não como revanche, ou perseguição, ou talvez medo de impedir que alguém apareça na foto, ou que possa fazer um pronunciamento. Meu muito obrigado. Dando continuidade ao grande expediente, passamos a palavra à vereadora Arlan Gugliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, também voltar a destacar a presença da profeteira, dos alunos, das mães, vejo aqui muito bem, fico feliz de terem também mães acompanhando, demais pessoas que nos acompanham. Mas, realmente, assuntos importantes, acho que o debate às vezes é acalorado, eu até, em respeito aos alunos e a professora, tenho sido bem mais tranquilo aqui nessa questão e querer enaltecer. Agora, já que tem se citado muito a questão do governo, por ser o líder do governo, por ser o presidente do partido que governa a Concórdia, então
eu assumo essa responsabilidade e a defesa de tudo que tem sido feito. E realmente, eu entendo que muito tem que se fazer, mesmo com essas grandes comemorações da Firjan, que os dados estão aí, né, tem muito que se avançar e o prefeito sabe disso, a equipe trabalha para isso. Temos trabalhado e atendido igualitariamente aqui na Câmara, né, e quero fazer justiça, inclusive estamos aqui com um trabalho muito bem feito pela vereadora Denise, suplente de vereadora, e que tinha-se algumas angústias do seu mandato passado, e eu acredito que não tem mais, né, porque esse vereador fez esse trabalho, e a minha função como líder do governo é fazer essa condução junto ao Executivo Municipal, e demandas que a vereadora batalhava por muito tempo se solucionou. Assim, outros vereadores, né, sei também das colocações do vereador Massoco de segunda-feira, e posso lhe adiantar que amanhã o senhor vai ter boas notícias também, porque nós tratamos todos os vereadores iguais. Esta é a função, né, do Poder Executivo, esse é o pedido do prefeito Girardi, com todos os seus servidores. Não posso me furtar de fazer uma defesa do trabalho do nosso assessor de comunicação, Clélio Vidal Piaz, uma pessoa de grande competência, que tem feito um importante trabalho, né? O papel dele de fazer a comunicação, de interligar as ações do Poder Executivo junto aos veículos de comunicação do município. Então se faz um grande trabalho também, e isso a gente tem que ficar aqui registrado, né? E esse vereador, como representante legítimo desse Poder Executivo, vai estar sempre à disposição de todos os vereadores. Outra questão levantada pelo colega vereador Ferri, a gente tem essa preocupação, esse assunto noticiado nos veículos de comunicação hoje à tarde, da questão das vagas de CEMEI, né? Essa é uma angústia do prefeito Girardi e de toda a sua equipe. Temos que, de fato, vereador Ferri, lamentar a empresa que havia ganho a licitação para fazer o CEMEI Imigrantes, né? Faltou, né, planejamento, faltou competência, né, porque esse CEMEI era para estar pronto em agosto do ano passado. Esse CEMEI já era para estar funcionando. Aliás, as vagas já foram zeradas do ano passado. Realmente, tem 200 crianças esperando, que foi das demandas deste ano. Então nós temos que lamentar profundamente a imprudência da empresa, que tinha que ser feito o trabalho e que, lamentavelmente, obrigou o prefeito Girardi a ter que, né, romper o contrato, mas ficamos felizes que a nova empresa que venceu a licitação, uma empresa de grande atuação em Concórdia, que é a empresa Engaste, né, de grande responsabilidade, que fez obras aqui belíssimas e muito bem feitas, como cito uma delas, que é o PSF do bairro São Cristóvão, né, a empresa Engaste venceu a licitação e vai, a partir de semana que vem, dar continuidade ao trabalho para que possamos ter em breve, então, o CEMEI do bairro Imigrantes funcionando. Outra ação também importante é a questão do berçário. O berçário será inaugurado o mês que vem, né, que também é uma ação importante e que precisa realmente o quanto antes estar em funcionamento, assim como os novos CEMEIs, né. Em setembro começa-se já o CEMEIs do bairro Petrópolis, que fico feliz que foi uma proposição que partiu deste vereador em 2010 e com o apoio da bancada e com o apoio realmente dos vereadores dessa legislatura, está se tornando realidade, juntamente com o CEMEI do Frelenci. Então, é um trabalho árduo, o prefeito tem consciência da sua responsabilidade, mesmo sendo o primeiro colocado de Santa Catarina no Dados Firjan, e que um dos dados é a educação. A gente sabe que nós temos que avançar bastante, né? E não tenho dúvida que a gente vai buscar, a gente respeita essa posição do Ministério Público, houve um TAC sim, né? E a gente só lamenta essa questão de que esse CEMEI já deveria estar funcionando, né? Então, algumas coisas independem da questão da prefeitura. As questões licitatórias, e posso citar uma outra obra que gostaríamos de já estar em funcionamento, que é o Centro Cultural, mas também ficou emperrado um tempo em função das licitações. Como tem o debate daquela outra pavimentação importante, que é o acesso ao Presidente Kennedy, que já saiu, inclusive, uma empresa vencedora, e já se cogita que pode haver uma disputa também nessa questão. Então a gente tem que respeitar, é o processo natural, mas o município tem feito sim sua parte, e o prefeito Girardi, com toda a sua equipe, tem pensado em toda a população, em todos os vereadores, de oposição ou situação ao tratamento, com certeza, igualitário. E, por fim, nobre presidente, eu tenho que dar mais uma boa notícia. Amanhã abre a licitação, então, da duplicação da rua Senador Atílio Fontana, que é mais uma obra importante, né, que sobe o Santa Cruz, que dá acesso ao município de Chapecó e à região oeste. A gente sabe que também o povo clamava realmente por essa questão, que pudesse ter quanto antes essa obra. Então, é mais uma ação importante, que dê tudo certo amanhã na abertura dessa licitação. E são várias ações, né, inclusive do Avança Concórdia,
muito bem coordenada pelo nosso vice-prefeito Nery Santieri, que tem feito a diferença no nosso município. Então, deixamos os esclarecimentos e, mais uma vez, parabenizamos a professora Terezinha, seus alunos aqui, por estarem aqui acompanhando, e acho que esse é importante, esse trabalho, né, de conhecer um pouco do Poder Legislativo, das ações, como muito bem falou o vereador Zanella, esse expediente parlamentar que tem realmente contribuído muito com os avanços e as conquistas ao longo dos anos. Então, queremos agradecer vocês e nos colocar sempre à disposição. Estamos sempre manhã e tarde na Câmara, porque a nossa função é ser vereador de mandato integral. Obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Com a palavra, o vereador Fabrício Ferri. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais pessoas denominadas, mas venho nesse espaço, senhor presidente, fazer uma proposição aos nobres colegas. Nós temos um requerimento aprovado nessa casa, do qual eu fui autor, né, subscrito por outros vereadores, convidando um representante da categoria dos engenheiros, arquitetos, também o sindicato, que pudessem vir até a casa. Até nós tivemos uma reunião de liderança, tratamos sobre isso, né, eu me manifestei que gostaria que nós tivéssemos. Mas queria ver, de repente, a possibilidade de nós aprovarmos uma reunião com essas mesmas pessoas, representantes da categoria, do sindicato, dos engenheiros arquitetos, uma reunião particular na Câmara. E aqui quero frisar o porquê dessa reunião. Também porque, como eu tenho alguns pontos de legalidade que eu gostaria de saber, então talvez a gente não precisa agora, nesse primeiro momento, até por uma questão de exposição entre as pessoas, entre os profissionais, e eu gostaria que estivesse presente nessa reunião o nosso assessor jurídico, até porque houve uma nova redação, né, nessa questão da emenda. Então, que nós pudéssemos sentar sindicato, representante, e aqui eu iria dizer que propor, se pudesse ser, talvez, pelas lideranças, né, daqui a pouco nós vamos estender para todos, são 3 vereadores, não sei se é essa necessidade, ou os líderes de partido, de bancada, desculpa, obrigado, vereador, os líderes de bancada, nesse sentido. Obrigado, vereador Ferri, acho que é uma ideia importante, só gostaria de ver a possibilidade, não sou o líder de bancada, mas a função de líder do governo, gostaria também de acompanhar, né, certeza, essa reunião. Obrigado. Posso, como presidente dessa casa, se me permite, não tenha dúvida, oportuna a sua colocação, e eu entendo o seguinte, eu acho que todos os vereadores estão convidados, todos têm que participar, né? O requerimento ele foi aprovado para essa casa por todos os colegas, acho que, mas é oportuna essa sua colocação, tendo em vista o que isso, nós não precisamos ficar discutindo isso através da tribuna, acho que isso é importante nós fazermos essa reunião, junto com o presidente do sindicato, junto com os representantes das duas categorias, para a gente disseminar essas dúvidas que existem, né? Enfim, colocar esses questionamentos, como Vossa Excelência mesmo falou, né, no sentido de viabilizar o encaminhamento mais adequado para essa discussão. Eu não sei, acredito que todos os colegas compartilham, colocam em apreciação dos vereadores se alguém tem alguma outra ideia, mas eu acho que é uma ideia oportuna, né, necessária, tendo em vista o reflexo dessas discussões que já ocorreram aqui nessa casa. Então, está aprovado a proposição do colega. Então, agradeço o apoio de todos, acho que é importante, e se no momento futuro nós entendermos aí sim que essas pessoas precisem comparecer na tribuna, acho que no plenário não tem problema também. Tenho certeza que ninguém tem nada a esconder, ou de certa forma. Agora, agradeço a colaboração de todos os vereadores, acho que é extremamente importante nós tirarmos algumas dúvidas, e falo dessa reunião em particular, até porque tem muitas questões de legalidade, que talvez, se nós ficarmos discutindo aqui em plenário, realmente vai levar muito tempo. Então, aqui agora nós poderíamos, enquanto liderança, até talvez o vereador Arlan, que é o líder do governo, conversar com esse pessoal, o Pegoraro, o nosso colega também, com essas categorias, né, de engenheiros e arquitetos, que viessem um representante, vamos mandar, né, senhor presidente, para o Tafarel também. Se Vossa Excelência me permite, eu vou através da mesa diretora, através das lideranças de bancada, a gente organizar e definir um dia e um horário com relação a esse assunto. Agradeço, senhor presidente. Continua livre a palavra do grande expediente. Com a palavra, o vereador Vilmar Comaceto.
Senhor presidente, novamente saudação a demais colegas vereadores, vereadoras, lideranças já citadas. Quero primeiramente fazer uma referência aqui, inclusive contando com a presença do secretário executivo do consórcio Lambari, parabenizar essa entidade por comemorar mais um ano de atuação aqui em toda a nossa região da MAUC. São 13 anos de atuação do consórcio Lambari. É um consórcio que congrega os 16 municípios que compõem a MAUC, que tem prestado, através de todos os seus profissionais, um grande serviço para melhorar cada vez mais a qualidade de vida de toda essa gente que contempla esses 16 municípios, através de uma atuação responsável e competente no sentido de preservar e proteger o meio ambiente. Meio ambiente esse que nós também fazemos parte, portanto, quando se cuida do meio ambiente, se cuida também das pessoas, e nada mais justo, então, do que referenciar e desejar a vida longa ao Comitê da Bacia do Rio Jacutinga, viu, doutor Roberto? E que também tem prestado um grande serviço para muitas entidades, a exemplo da entidade do Comitê da Bacia do Rio Jacutinga, que o consórcio Lambari foi um dos criadores, foi um dos mentores, e que hoje também tem prestado um grande serviço em parceria com essa entidade. Em relação a essa questão que foi abordada envolvendo no setor de educação, eu acho que aqui, reiteradas vezes, todos nós vereadores aqui temos buscado essa tribuna para, através da nossa atuação, buscar cumprir com que a nossa sociedade, e aqui tanto a sociedade brasileira como a sociedade concordiense, cumpra o que está previsto no artigo 3º da Constituição Federal, que apregoa de que todos nós devemos almejar uma sociedade justa, igualitária e solidária. E é claro que, se assim o fizermos, é porque o mundo ainda não está pronto. Ainda não alcançamos o pleno desenvolvimento. E esse pleno desenvolvimento contempla atingirmos o índice 100 em todos os indicadores de qualidade de vida que hoje se apregoa como necessários para alcançar esse pleno desenvolvimento. Mas essa é a nossa utopia. E como já dizia Eduardo Galeano, um autor uruguaio, para que serve a utopia? Certamente a utopia, poderia ser traduzida como um sonho, ela não tem necessariamente o objetivo de alcançarmos definitivamente essa utopia. Mas a utopia serve para nos puxar, para nós perseguirmos, né, os objetivos que nós queremos para alcançarmos essa qualidade de vida. Hoje se vive uma sociedade que cada vez mais as coisas são mais rápidas. E tal qual a velocidade da tecnologia, as demandas da sociedade também são cada vez mais rápidas. E a sociedade também exige que o atendimento dessa demanda também seja nessa mesma rapidez. E Concórdia certamente não está fora desse contexto. Concórdia faz parte desta realidade e que atingimos aqui em Concórdia um nível tal de qualidade de vida que novas exigências hoje são requeridas por essa sociedade, porque certamente as necessidades básicas já estão sendo atendidas. Não é por acaso que Concórdia hoje atinge o primeiro lugar em desenvolvimento socioeconômico em Santa Catarina e o 12º no Brasil. Porque certamente muitas dessas necessidades já estão sendo atendidas e que fazem com que essa sociedade seja mais exigente. E quando se fala aqui nas vagas do CEMEI, por que Concórdia ainda tem essa deficiência? Porque se nós olharmos nos índices que conferem um alto índice na geração do trabalho e emprego, é porque nós temos pais e mães que trabalham. Pais e mães que no seu dia a dia não têm como ficar em casa, porque temos oportunidade de emprego. Hoje Concórdia vive uma situação de pleno emprego. Portanto, as mães também trabalham e exigem que seus filhos tenham uma guarida. E essa guarida se dá lá no CEMEI, se dá lá na creche. E certamente que esse índice, quando zerarmos as vagas dos CEMEIs, certamente que Concórdia não vai ficar em 12º lugar no Brasil, não. Nós certamente vamos atingir o topo dessa tabela também. E vamos garantir
o topo na tabela em Santa Catarina. Em relação a essa questão da promotoria pública, e aqui já foi colocado pelo do governo e pela própria oposição, esse fato ele está ocorrendo por uma questão, muitas vezes, contratual de uma empresa que não teve a competência de concluir uma obra. Mas certamente que o governo municipal está procurando fazer a sua parte, no sentido de restabelecer e concluir a obra através de um novo contrato. Tenho certeza que o governo municipal está ciente da sua responsabilidade. E tanto esses projetos, como é o caso da obra do Imigrantes, como outros CMEs que também já estão sendo projetados, nós vamos, num breve espaço de tempo, num curto espaço de tempo, atingir essa meta de zerar as vagas de CMEI, porque também entendo que isso é um direito de crianças, é um direito de pais que querem trabalhar, é um direito das mães que também querem melhorar a renda da família e que querem também ter a sua independência, mas não é as crianças que têm que pagar por isso. Concordo plenamente com essas colocações, mas certamente, como disse antes, quando zerarmos esses dados, Concórdia realmente vai subir no topo da tabela em nível de Brasil e com isso todos nós ganharemos. Quem viver, verá. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, antes de encerrar essa sessão, eu queria, só para esclarecer aos alunos como funcionou, né, a sessão ordinária de hoje. Na verdade, nós tivemos no início, né, a leitura da ata da sessão anterior, a qual ela tem que ser aprovada por todos os vereadores, e ocorreu nesse dia de hoje essa aprovação. Depois nós tivemos as proposições dos vereadores, né, que são indicações, requerimentos, sugestões, que cada um procurou se manifestar. Hoje o Mauro Mendes foi que usou a tribuna para falar da sua indicação do 174. Nós tivemos também, depois disso, o pequeno expediente, que é um momento onde que cada vereador encaminha correspondências, solicitações, encaminhamentos normais. Tem 5 minutos para cada vereador se manifestar. E depois entramos na ordem do dia, que são os projetos de lei que vêm do Executivo, alguns de autoria dos vereadores, que já passaram por todas as comissões permanentes. Teve o parecer jurídico, o parecer das comissões, e aí vem para o plenário para a votação e discussão, a qual nós tivemos, acho que uns 7, 8 projetos, né, que teve hoje a análise dos vereadores. Essa análise ela já é feita anteriormente, então hoje só votou, não houve nem discussão, porque todos os vereadores já tinham conhecimento da matéria, então foi votado esses projetos. Depois nós entramos, depois da ordem do dia, vem para o grande expediente, que cada vereador busca um tema, um assunto, né, e coloca em pauta, que aí ele tem 15 minutos, cada vereador, para se manifestar, como foi o caso de alguns colegas que se manifestaram no dia de hoje. E aí estamos encerrando, então, essa presente sessão, né, então, a qual eu quero agradecer aos alunos pela presença. Espero que, além dessa prática que vocês puderam observar no dia de hoje e daquilo que vocês estão procurando estudar sobre qual é como funciona o Poder Legislativo, qual é o verdadeiro papel do vereador na comunidade. Espero que com essas informações que vocês estão buscando, vocês possam, no momento de redigir a sua redação, através desse concurso que estamos fazendo, possam colocar e engrandecer ainda mais, através de proposições e sugestões dessa casa, e espero que dentro de dos alunos que aqui estão, tenha um vencedor ou uma vencedora desse concurso. Muito obrigado pela presença de vocês. Nesse momento, então, encerrando essa sessão, quero alertar os colegas que amanhã a sessão, conforme acordo de liderança de bancadas, será às 7h30 da manhã, né? E também teremos no grande expediente a presença do secretário de saúde, a qual vai fazer uma explanação, né, uma prestação de contas da área, da pasta que ele ocupa, conforme também acordo entre as lideranças de bancadas. Então, nesse momento, eu encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 5, nesse mesmo local, às 7h30 da manhã, e agradeço a presença de todos. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.